Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo muitas vezes confuso da análise de dados quantitativos. Vamos explorar o que é análise de dados quantitativos, alguns dos métodos de análise mais populares e como escolher os métodos certos para a sua pesquisa. Também vamos abordar algumas dicas úteis, além de erros comuns que você deve evitar ao realizar uma análise quantitativa. Então, pega um café, pega um chá, o que funcionar melhor para você e vamos nessa! Olá, bem-vindo ao Grab Coach TV, onde desmistificamos e simplificamos o mundo muitas vezes intimidador da pesquisa acadêmica. Meu nome é Emma e hoje vamos desvendar o tema da análise de dados quantitativos. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre tudo relacionado à pesquisa. Além disso, se você está procurando ajuda prática com sua pesquisa, confira nossos serviços de coaching individual, onde ajudamos você a desenvolver sua dissertação, tese ou projeto de pesquisa passo a passo. É basicamente como ter um professor no bolso, sempre que você precisar. Então, se isso te interessou, você pode saber mais e agendar uma consulta gratuita com um coach simpático em www.gradcoacha.com. Certo, agora que já falamos disso, vamos começar. A análise de dados quantitativos é uma daquelas coisas que muitas vezes assustam os estudantes. Isso é totalmente compreensível. A análise quantitativa é um tema complexo, cheio de termos assustadores como medianas, modas, correlações e regressão. De repente, todo mundo gostaria de ter prestado um pouco mais de atenção nas aulas de matemática. Agora, a boa notícia é que, embora a análise de dados quantitativos seja um assunto enorme, entender o básico não é tão difícil, mesmo para quem foge de números e matemática a todo custo. Neste vídeo, vamos dividir a análise quantitativa em partes simples e fáceis de entender, para que você possa se familiarizar com os conceitos principais e encarar sua pesquisa com confiança. Então, vamos começar com a pergunta mais básica: o que exatamente é análise de dados quantitativos? Apesar de parecer complicado, análise de dados quantitativos simplesmente significa analisar dados baseados em números ou dados que podem ser facilmente convertidos em números sem perder o significado. Por exemplo, variáveis baseadas em categorias, como gênero, etnia ou língua materna, podem ser todas convertidas em números sem perder sentido. Por exemplo, inglês pode ser igual a 1, francês pode ser igual a 2 e assim por diante. Isso contrasta com a análise de dados qualitativos, onde o foco está em palavras, frases e expressões que não podem ser reduzidas a números. Se você tem interesse em aprender sobre análise qualitativa, também temos um vídeo sobre isso. Vou deixar um link abaixo. Então, a próxima pergunta lógica é: para que serve a análise quantitativa? Bem, a análise quantitativa geralmente é usada para 3 propósitos. Primeiro, ela é usada para medir diferenças entre grupos. Por exemplo, diferenças de altura média entre diferentes grupos de pessoas. Segundo, ela é usada para avaliar relações entre variáveis. Por exemplo, a relação entre a temperatura do tempo e a participação dos eleitores. E terceiro, ela é usada para testar hipóteses de forma cientificamente rigorosa. Por exemplo, uma hipótese sobre o impacto de uma determinada vacina. Mais uma vez, isso contrasta com a análise qualitativa, que pode ser usada para analisar as percepções e sentimentos das pessoas sobre um evento ou situação. Em outras palavras, coisas que não podem ser reduzidas a números. Então, como funciona a análise quantitativa? Você deve estar se perguntando, bem, como a análise de dados quantitativos é totalmente voltada para a análise de números, não é surpresa que envolva estatística. Os métodos de análise estatística formam o motor que impulsiona a análise quantitativa.
Esses métodos podem variar desde cálculos bem básicos, por exemplo, médias e medianas, até análises mais sofisticadas. Por exemplo, correlações e regressões. Parece um monte de palavreado complicado? Não se preocupe, vamos explicar tudo isso neste vídeo. O mais importante é que você não precisa ser um estatístico ou um gênio da matemática para fazer uma boa análise quantitativa. Vamos destrinchar todo esse jargão técnico neste vídeo. Então, vamos começar dando uma olhada nos dois principais ramos da análise quantitativa. Como eu mencionei, a análise quantitativa é impulsionada por métodos de análise estatística. Existem dois principais ramos dos métodos estatísticos que são utilizados: estatística descritiva e estatística inferencial. Na sua pesquisa, você pode usar apenas estatística descritiva ou pode usar uma combinação das duas, dependendo do que você está tentando descobrir. Em outras palavras, depende das suas perguntas de pesquisa, objetivos e metas. Vou explicar como escolher seus métodos mais adiante neste vídeo. Então, o que são estatística descritiva e estatística inferencial? Bem, antes de eu poder explicar isso, precisamos fazer um pequeno desvio para explicar alguns termos. Para entender a diferença entre esses dois ramos da estatística, você precisa entender duas palavras importantes. Essas palavras são população e amostra. Primeiro, população. Em estatística, a população é todo grupo de pessoas, ou animais, ou organizações, ou o que quer que seja, que você está interessado em pesquisar. Por exemplo, se você estivesse interessado em pesquisar os proprietários de Tesla nos Estados Unidos, então a população seria todos os proprietários de Tesla nos Estados Unidos. No entanto, é extremamente improvável que você consiga entrevistar ou pesquisar cada proprietário de Tesla nos Estados Unidos. Na prática, você só terá acesso a algumas centenas ou talvez alguns milhares de proprietários usando uma pesquisa online. Esse grupo menor de pessoas acessíveis, cujos dados você realmente coleta, é chamado de sua amostra. Então, recapitulando. A população é todo grupo de pessoas que você tem interesse e a amostra é o subconjunto dessa população ao qual você realmente consegue ter acesso. Em outras palavras, a população é o bolo de chocolate inteiro, enquanto a amostra é apenas uma fatia desse bolo. Consegue adivinhar no que eu estou pensando? Enfim, por que essa coisa de amostra e população é importante? Bem, a estatística descritiva foca em descrever a amostra, enquanto a estatística inferencial busca fazer previsões sobre a população com base nos resultados encontrados na amostra. Em outras palavras, usamos um grupo de métodos estatísticos, a estatística descritiva, para investigar a fatia do bolo e outro grupo de métodos, a estatística inferencial, para tirar conclusões sobre o bolo inteiro. E lá vou eu de novo com a analogia do bolo, mas, para ser justo, eu sempre penso em chocolate. Então, com isso esclarecido, vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses ramos em mais detalhes, começando pela estatística descritiva. A estatística descritiva cumpre um papel simples, mas de importância crítica na sua pesquisa: descrever o seu conjunto de dados, daí o nome. Em outras palavras, ela ajuda você a entender os detalhes da sua amostra. Diferente da estatística inferencial, que veremos mais adiante, a estatística descritiva não tem como objetivo fazer inferências ou previsões sobre toda a população. Elas se interessam puramente pelos detalhes da sua amostra específica. Quando você estiver escrevendo sua análise, as estatísticas descritivas são o primeiro conjunto de dados que você vai abordar antes de passar para as estatísticas inferenciais. Mas, dependendo dos seus objetivos de pesquisa e das suas perguntas de pesquisa, elas podem ser o único tipo de estatística que você vai usar. Vamos explorar isso um pouco mais adiante. Então, que tipo de estatísticas geralmente são abordadas nessa seção? Bem, alguns testes estatísticos comuns usados nesse ramo incluem os seguintes:
A média. Isso é simplesmente a média matemática de um conjunto de números. Nada muito complicado aqui. Em seguida, temos a mediana. A mediana é o ponto central em um conjunto de números quando todos estão organizados em ordem. Se o conjunto de dados tiver um número ímpar de elementos, a mediana é o número que está exatamente no meio do conjunto. Se o conjunto de dados tiver um número par de elementos, a mediana é o ponto médio entre os dois números centrais. O próximo é a moda. Isso é simplesmente o número que mais se repete no conjunto de dados. Depois, temos o desvio padrão. Essa métrica indica o quão dispersos estão os números em um conjunto. Em outras palavras, mostra o quão próximos todos os números estão da média. Nos casos em que a maioria dos números está bem próxima da média, o desvio padrão será relativamente baixo. Por outro lado, quando os números estão espalhados para todos os lados, o desvio padrão será relativamente alto. Por fim, temos a assimetria. Como o nome sugere, a assimetria indica o quão simétrico é um conjunto de números. Em outras palavras, eles tendem a se agrupar formando uma curva de sino suave no meio do gráfico. Isso é chamado de distribuição normal ou paramétrica. Ou eles se inclinam para a esquerda ou para a direita. Isso é chamado de distribuição não normal ou não paramétrica. Certo? Você está se sentindo um pouco confuso? Vamos ver um exemplo prático. À esquerda está o conjunto de dados. Esse conjunto de dados detalha o peso corporal, em quilos, de uma amostra de 10 pessoas. À direita, temos as estatísticas descritivas desse conjunto de dados. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, podemos ver que o peso médio é de 72,4 kg. Ou seja, o peso médio da amostra é de 72,4 kg. Bem simples. Em seguida, podemos ver que a mediana é muito parecida com a média, o valor médio. Isso sugere que esse conjunto de dados tem uma distribuição razoavelmente simétrica. Ou seja, uma distribuição de pesos relativamente suave e centralizada, agrupada em torno do centro. Passando para a moda. Bem, não há moda nesse conjunto de dados. Isso porque cada número aparece apenas uma vez, então não pode haver um número mais comum. Se, hipoteticamente, houvesse duas pessoas com 65 quilos, então a moda seria 65. O próximo é o desvio padrão. 10,6 indica que há uma variação bastante grande entre os números. Podemos ver isso facilmente apenas olhando para os números, que vão de 55 a 90. Isso está bem distante da média de 72,4, então já era de se esperar que o desvio padrão fosse bem acima de zero. E por fim, vamos olhar para a assimetria. Um resultado de menos 0,2 nos diz que os dados têm uma assimetria negativa muito leve. Em outras palavras, há uma leve inclinação. Isso faz sentido, já que a média e a mediana são apenas um pouco diferentes. Como você pode ver, essas estatísticas descritivas nos dão uma visão útil sobre o conjunto de dados. Claro, este é um conjunto de dados muito pequeno, com apenas 10 registros, então não podemos tirar grandes conclusões dessas estatísticas, mas espero que este exemplo ajude você a entender como essas estatísticas funcionam na prática. Além disso, lembre-se de que esta não é uma lista de todas as estatísticas descritivas possíveis, apenas das mais comuns. Então, neste ponto, você pode estar se perguntando, mas por que isso importa? Bem, embora essas estatísticas descritivas sejam todas bastante básicas, elas são importantes por alguns motivos. Primeiramente, elas ajudam você a ter uma visão tanto macro quanto micro dos seus dados. Elas ajudam você a entender tanto o panorama geral quanto os detalhes mais específicos. Em segundo lugar, elas ajudam a identificar possíveis erros nos dados.
Por exemplo, se uma média estiver muito acima do que você esperava ou se as respostas a uma pergunta forem muito variadas, isso pode servir como um sinal de alerta de que você precisa revisar os dados. E por fim, essas estatísticas descritivas ajudam a informar quais métodos estatísticos inferenciais você pode usar, já que esses métodos dependem do formato dos dados. Vamos explorar isso um pouco mais adiante. Resumindo, as estatísticas descritivas são realmente importantes, mesmo que os métodos estatísticos utilizados sejam bem básicos. Com muita frequência aqui na Grad Coach, vemos estudantes pulando as estatísticas descritivas na pressa de chegar aos métodos inferenciais mais empolgantes e acabando com resultados bastante falhos. Não caia nessa. Dê às suas estatísticas descritivas todo o carinho e atenção que elas merecem. Certo, agora que já vimos as estatísticas descritivas, vamos passar para o segundo ramo da análise quantitativa, as estatísticas inferenciais. Como mencionei, enquanto as estatísticas descritivas tratam dos detalhes do seu conjunto de dados específico, ou seja, sua amostra, as estatísticas inferenciais têm como objetivo fazer inferências sobre a população. Em outras palavras, você usará estatísticas inferenciais para fazer previsões sobre o que esperaria encontrar na população completa. Que tipo de previsões, você pergunta? Bem, de modo geral, há dois tipos comuns de previsões que a pesquisa tenta fazer usando estatísticas inferenciais. Primeiro, previsões sobre diferenças entre grupos. Por exemplo, diferenças de altura entre crianças agrupadas pelo esporte favorito. E, em segundo lugar, relações entre variáveis. Por exemplo, a relação entre o peso corporal e o número de horas por semana que uma pessoa faz yoga. Em outras palavras, a estatística inferencial, quando feita corretamente, permite que você conecte os pontos e faça previsões sobre o que esperaria ver na população real com base no que observa nos seus dados amostrais. Por esse motivo, a estatística inferencial é usada para testes de hipóteses, ou seja, para testar hipóteses que prevêem mudanças ou diferenças. Claro, quando você trabalha com estatística inferencial, a composição da sua amostra é realmente importante. Em outras palavras, se sua amostra não representa com precisão a população que você está pesquisando, então seus resultados não serão necessariamente muito úteis. Por exemplo, se a população de interesse é composta por 50% homens e 50% mulheres, mas sua amostra é 80% masculina, você não pode fazer inferência sobre a população com base na sua amostra, já que ela não é representativa. Essa área da estatística é chamada de amostragem, mas não vamos entrar nesse buraco de coelho aqui. É um buraco bem fundo. Vamos deixar isso para outro vídeo. Então, que tipo de estatísticas geralmente são abordadas nesta sessão? Bem, existem muitos e muitos métodos diferentes de análise estatística dentro do ramo inferencial, e seria impossível discutirmos todos eles aqui. Por isso, vamos dar uma olhada em alguns dos métodos estatísticos inferenciais mais comuns para que você tenha um ponto de partida sólido. Primeiro, temos os testes T. Os testes T comparam as médias, ou seja, as médias de dois grupos de dados para avaliar se elas são diferentes de forma estatisticamente significativa. Em outras palavras, para ver se eles têm médias, desvios padrão e assimetrias significativamente diferentes. Por exemplo, você pode querer comparar a média da pressão arterial entre dois grupos de pessoas, um que tomou um novo medicamento e outro que não tomou, para avaliar se há uma diferença significativa entre eles. Simplesmente olhar para as duas médias não é suficiente para tirar uma conclusão. Você precisa avaliar se as diferenças são estatisticamente significativas, e é isso que os testes te permitem fazer. Certo, o próximo é o ANOVA. ANOVA significa análise de variância.
Esse teste é semelhante ao teste T, pois compara as médias de vários grupos, mas o ANOVA permite analisar vários grupos, não apenas dois. Então, basicamente, é um teste T mais turbinado. Em seguida, temos a análise de correlação. Esse tipo de análise avalia a relação entre duas variáveis. Em outras palavras, se uma variável aumenta, a outra também aumenta, diminui ou permanece igual. Por exemplo, se a temperatura média sobe, as vendas médias de sorvete também aumentam? Intuitivamente, esperaríamos algum tipo de relação entre essas duas variáveis, mas a análise de correlação nos permite medir essa relação de forma científica. Por fim, temos a análise de regressão. A análise de regressão é semelhante à correlação no sentido de que avalia a relação entre variáveis, mas vai um passo além para entender a relação de causa e efeito entre elas, e não apenas se elas se movem juntas. Em outras palavras, uma variável realmente faz com que a outra mude, ou elas apenas se movem juntas naturalmente devido a outra força? Só porque duas variáveis estão correlacionadas, não significa necessariamente que uma causa a outra. Para tornar tudo isso um pouco mais tangível, vamos dar uma olhada em um exemplo de correlação na prática. Aqui está um gráfico de dispersão demonstrando a correlação ou a relação entre peso e altura. Intuitivamente, esperaríamos que houvesse algum tipo de relação entre essas duas variáveis, e é isso que vemos neste gráfico de dispersão. Em outras palavras, os resultados tendem a se agrupar em uma linha diagonal do canto inferior esquerdo ao superior direito. Quanto mais os resultados se agrupam para formar uma linha em qualquer direção, mais correlacionados eles são e, portanto, mais forte é a relação entre as variáveis. Como mencionei, esses são apenas alguns métodos inferenciais. Existem muitos outros. É importante lembrar que cada método estatístico tem suas próprias premissas e limitações. Por exemplo, alguns métodos só funcionam com dados normalmente distribuídos ou paramétricos, enquanto outros métodos são projetados especificamente para dados que não seguem uma distribuição normal, e é exatamente por isso que as estatísticas descritivas são tão importantes. Elas são o primeiro passo para saber quais métodos inferenciais você pode ou não pode usar. Claro, tudo isso levanta a seguinte questão: como escolher os métodos de análise quantitativa certos para a sua pesquisa? Bem, é exatamente isso que vamos ver a seguir. Agora que já vimos alguns dos métodos estatísticos mais comuns usados na análise quantitativa, vamos analisar como você pode escolher a ferramenta certa para o trabalho. Para escolher os métodos estatísticos adequados para a sua pesquisa, você precisa considerar dois fatores importantes. Primeiro, o tipo de dado quantitativo que você possui, especificamente o nível de mensuração e o formato dos dados, e segundo, suas perguntas de pesquisa e hipóteses. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles. A primeira coisa que você precisa considerar é o tipo de dado que você coletou ou que irá coletar. Quando falo em tipos de dados, estou me referindo aos 4 níveis de mensuração: nominal, ordinal, intervalar e razão. Se você não está familiarizado com esse jargão, é melhor pausar rapidinho e conferir nosso post no blog do GradCoach que explica cada um desses níveis de mensuração. Vou deixar o link aqui embaixo. Certo, mas por que isso é importante? Porque diferentes métodos estatísticos exigem diferentes tipos de dados. Essa é uma das premissas que mencionei anteriormente. Todo método tem suas premissas em relação ao tipo de dado. Por exemplo, alguns métodos funcionam com dados categóricos, como perguntas do tipo sim ou não, enquanto outros trabalham com dados numéricos, como idade, peso ou renda.
Se você tentar usar um método estatístico que não suporta o tipo de dado que você tem, seus resultados serão praticamente sem sentido. Então, certifique-se de entender claramente quais tipos de dados você coletou ou vai coletar. Depois de saber isso, você pode verificar quais métodos estatísticos são compatíveis com seus tipos de dados. Vou deixar um link abaixo do vídeo que explica quais métodos suportam quais tipos de dados. Agora, se você ainda não coletou seus dados, pode, é claro, inverter o processo e ver quais métodos estatísticos forneceriam os insights mais úteis, e então desenhar sua estratégia de coleta de dados em torno disso para garantir que você colete os tipos de dados corretos. Outro fator importante a considerar é o formato dos seus dados. Especificamente, eles têm uma distribuição normal. Em outras palavras, é uma curva em formato de sino centralizada no meio ou é muito inclinada para a esquerda ou para a direita? Mais uma vez, diferentes métodos estatísticos funcionam para diferentes formatos de dados. Alguns são projetados para dados simétricos, enquanto outros são feitos para dados assimétricos. Isso é mais um lembrete de por que as estatísticas descritivas são tão importantes, já que elas te mostram tudo sobre o formato dos seus dados. A próxima coisa que você precisa considerar são suas perguntas de pesquisa específicas, assim como suas hipóteses, caso você as tenha. A natureza das suas perguntas de pesquisa e das suas hipóteses vai influenciar fortemente quais métodos estatísticos você deve usar. Se você está apenas interessado em entender as características da sua amostra, em vez de toda a população, então as estatísticas descritivas podem ser tudo o que você precisa. Por exemplo, se você só quer avaliar as médias ou valores médios e as medianas ou pontos centrais das variáveis em um grupo de pessoas, as estatísticas descritivas vão resolver o problema. Por outro lado, se o seu objetivo é entender as diferenças entre grupos ou as relações entre variáveis e fazer inferências ou prever resultados na população, então provavelmente você vai precisar tanto de estatísticas descritivas quanto de estatísticas inferenciais. Portanto, é muito importante ter clareza sobre seus objetivos e questões de pesquisa, bem como suas hipóteses, antes de começar a analisar quais métodos estatísticos usar. Nunca imponha um método específico à sua pesquisa só porque você gosta dele ou tem experiência com ele. Sua escolha de métodos deve estar alinhada com todos os fatores que abordamos aqui. Tudo bem! Agora que já vimos o que é análise quantitativa, os dois principais ramos da estatística e como escolher os métodos certos para a sua pesquisa, vamos recapitular e juntar tudo isso. Cobrimos muita coisa neste vídeo. Parabéns por ter chegado até aqui. Vamos recapitular os pontos principais que abordamos. Primeiro, fizemos a pergunta: o que é análise de dados quantitativos? Como discutimos, a análise quantitativa é totalmente focada na análise de dados baseados em números, que podem incluir tanto dados categóricos quanto numéricos. Esses dados são analisados usando métodos estatísticos. Os dois principais ramos da estatística são a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva descreve sua amostra, ou seja, uma fatia do bolo, enquanto a estatística inferencial faz previsões sobre o que você encontrará na população, o bolo inteiro, com base no que foi observado na amostra. Como vimos, as métricas estatísticas descritivas mais comuns incluem a média, a mediana, a moda, o desvio padrão e a simetria. No lado diferencial, analisamos testes de ANOVAs, análise de correlação e análise de regressão, todos os quais podem ajudar você a fazer previsões sobre a população. Por fim, fizemos a pergunta importante: como escolher os métodos estatísticos corretos? Como discutimos, para escolher os métodos estatísticos corretos, você precisa considerar o tipo de dado com o qual está trabalhando, assim como suas perguntas de pesquisa e hipóteses. Lembre-se, neste vídeo,
vimos apenas alguns dos métodos quantitativos mais comuns. Existem muitos outros. Então, não deixe de conferir o blog do GradCoach, assim como os outros links abaixo deste vídeo, para ter uma visão mais completa de tudo o que está disponível em termos de métodos estatísticos. Além disso, se você quiser que abordemos algum dos métodos com mais detalhes, deixe um comentário abaixo. Tudo bem, isso encerra por hoje. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Além disso, não deixe de se inscrever no canal GradCoach para mais conteúdo relacionado à pesquisa. Por fim, se você precisa de uma ajuda com sua pesquisa, confira nosso serviço de orientação particular, onde trabalhamos com você individualmente, capítulo por capítulo, para ajudá-lo a criar uma dissertação, tese ou projeto de pesquisa de sucesso. Se isso te interessar, agende uma consulta gratuita com um dos nossos coaches em www.gradcoacha.com. Como sempre, vou deixar um link abaixo. E é isso para este episódio do GradCoach TV. Até a próxima. Boa sorte!